Bom, gente, continuando a nossa aula, vamos tratar agora da motilidade gástrica. Então, na figura 9, nós temos a anatomia fisiológica do estômago, onde podemos encontrar a região do fundo, da cárdia, corpo, região antropilórica, certo? Bem, então, vamos para a divisão anatômica, né, como eu já acabei de falar. Então, são essas as 4 partes que constituem o estômago. Com relação à divisão fisiológica, nós vamos ter a porção oral, que corresponde à cárdia, fundo e cerca de 2/3 do corpo do estômago, e a porção caudal, que corresponde a 1/3 do corpo e antro do estômago. Funções motoras do estômago. Então, eu posso elencar aqui 3 funções que são desempenhadas pelo estômago, no tocante aí à motilidade. A primeira dela é a função de armazenamento gástrico, que vai ser foco agora da nossa explanação. Em seguida, nós vamos ter a função de mistura, que vai ser promovida por esse órgão, e logo em seguida a função de esvaziamento gástrico. Vamos então falar um pouco mais sobre o armazenamento gástrico. Ocorre na região do fundo e porção proximal do corpo gástrico. O limite de armazenamento do estômago é de 800 a 1,5 litro com pressão interna baixa. Essa pressão interna ela é baixa em decorrência do reflexo que acontece na parede do estômago, ok? Isso diminui a pressão intragástrica. Mecanismo. Então, como é que acontece essa função motora do armazenamento por parte do estômago? Primeiro, o alimento ele tem que entrar nesse órgão, ok? E a entrada desse alimento decorre, como já foi falado, do relaxamento receptivo que já vai acontecer ali na região do fundo. Uma vez ocorrido esse relaxamento receptivo, o alimento entra no estômago. E como é que esse alimento entra? Vejam que o estômago é um órgão muscular semelhante a um saco. Então, quando o alimento vai caindo, o conteúdo antigo vai sendo empurrado para as paredes do órgão, enquanto que o conteúdo recente vai formar círculos concêntricos de alimento na porção oral. Esse conteúdo que vai sendo empurrado em direção à parede gástrica causa a distensão da mesma, ou seja, causa a distensão da parede, provocando o reflexo vago-vagal. Esse reflexo vago-vagal diminui o tônus da parede do corpo do estômago, permitindo aí o aumento da distensão da parede gástrica para acomodar alimentos até o seu limite, com baixa pressão intragástrica. Mistura dos conteúdos gástricos por anéis constritivos. Então, agora nós vamos estudar a segunda função motora do estômago. Bem, então observem esse GIF, aonde nós observamos a formação de uma onda peristáltica na região do corpo do órgão. Essa onda, quando gerada, ela faz com que o conteúdo seja empurrado em direção antropilórica. No entanto, nessa área, nós encontramos o quê? O esfíncter pilórico, que se mantém contraído, evitando que o conteúdo ele possa prosseguir adiante. Então, aqui nós encontramos uma área de resistência. Com isso, o conteúdo gástrico, quando vem da região do corpo em direção à região antropilórica, acaba se deparando com essa condição e aí o conteúdo acaba voltando, né, tendo essa ejeção retrógrada, ok? E isso vai acontecendo sucessivamente, permitindo que o conteúdo possa ser misturado.
Aquele material que se encontra mais liquefeito, mais pastoso, acaba vazando, passando pelo piloro em direção à região do duodeno, ok? É assim que vai acontecer esse esvaziamento, mediante as misturas do conteúdo, permitindo que ocorra a formação do quimo. E como a gente viu, o quimo tem uma consistência pastosa semilíquida, ok? Vamos então ver o que diz o fluxograma. Uma onda peristáltica percorre a parede antral na direção do piloro, como podemos observar aqui no GIF. Essa onda faz com que ocorra a compressão do conteúdo alimentar na região do antro em direção ao piloro. Como o piloro aqui contém o esfíncter pilórico e esse esfíncter pilórico se encontra contraído, o conteúdo não segue adiante e acaba retornando, como já foi falado. Assim, pequena quantidade de conteúdo antral é ejetado para o duodeno pelo piloro, desde que tenha as condições adequadas. É observado contração do músculo pilórico à medida que cada onda peristáltica se aproxima da região. Isso vai promover a ejeção retrógrada do conteúdo gástrico e a propulsão e retropropulsão são os mecanismos importantes de mistura e trituração. Lembrando que a propulsão vai ser gerada pela onda peristáltica e a retropulsão vai ser gerada em decorrência dessa resistência aqui na região antropilórica, que faz com que o conteúdo ele seja ejetado retrogradamente. Esvaziamento gástrico. É regulado por mecanismos neurohormonais envolvendo a região antropilórica. É promovido por intensas contrações peristálticas no antro gástrico. É reduzido por graus variados de resistência à passagem do quimo pelo piloro. Então, aqui a gente vai perceber que durante o esvaziamento gástrico ocorre uma redução dessa resistência, né, à passagem do conteúdo gástrico pela região do piloro. Contrações peristálticas antrais intensas durante o esvaziamento estomacal, a bomba pilórica. A bomba pilórica, ela resulta justamente da atividade da região do antro associada aí com o piloro, ok? Ou com o esfíncter pilórico mais especificamente. Bem, assim sendo, nós vamos observar contrações rítmicas fracas do estômago, que são responsáveis por cerca de 80% do tempo e que serve para a mistura do alimento com as secreções gástricas, que foi aquela que acabamos de explicar, né, que vai promover a mistura e a trituração do conteúdo gástrico, com saída de um pequeno volume de conteúdo desde que esteja naquelas condições de semilíquido ou pastoso. No entanto, 20% do tempo gasto, né, pelo órgão vai decorrer de contrações peristálticas intensas. Essas contrações peristálticas intensas são elas que vão garantir o esvaziamento gástrico, ok? Elas começam na região média do estômago e progridem no sentido caudal, formando anéis de contração fortes. Essa formação de anéis de contração fortes é o que vai garantir o esvaziamento do estômago. A pressão das contrações são de 50 a 70 centímetros de água, gerando ondas peristálticas intensas. Essas ondas peristálticas intensas forçam vários mililitros de quimo quando o tônus pilórico é normal. Assim sendo, as ondas peristálticas causam a mistura no estômago e também provocam a ação de bombeamento, que é conhecida como bomba pilórica. O papel do piloro no controle do esvaziamento gástrico. Então, o piloro corresponde à abertura distal do estômago. E aqui nós observamos esse orifício
e a musculatura espessada nessa região, que corresponde justamente ao esfíncter pilórico. O músculo circular pilórico, justamente esse que estamos observando aqui na figura. Ele é denominado de esfíncter pilórico, tem espessura de 50 a 100% maior do que as porções anteriores do antro do estômago, como podemos observar aqui, é uma área bem espessa mesmo quando a gente compara com a região anterior. Mantém leve contração tônica, se abre o suficiente para a passagem de água e outros líquidos, evita a passagem de partículas de alimento quando não são transformadas em quimo, e o grau de constrição aumenta ou diminui sob a influência de sinais hormonais e neurais. Fatores gástricos que provocam o esvaziamento. Bem, o primeiro é o efeito do volume alimentar gástrico. Percebam que nós vamos ter mais adiante um outro fator, que é de natureza hormonal. É a ação da gastrina, que também vai favorecer o esvaziamento gástrico. Então, com relação aos fatores gástricos que vão provocar o esvaziamento, são esses dois: o efeito do volume alimentar e a ação da gastrina. Então, vamos estudar o efeito do volume alimentar no esvaziamento gástrico. Bem, quanto maior o volume de alimentos ingerido, maior o esvaziamento gástrico desencadeado por reflexo mioentérico local. Aqui nós temos o sistema nervoso entérico promovendo esse esvaziamento gástrico, em decorrência do aumento do volume do conteúdo alimentar na luz desse órgão. Assim, esse fluxograma ele mostra bem isso. O aumento do volume gástrico provoca a distensão da parede gástrica, gerando reflexos mioentéricos locais. Esses reflexos mioentéricos locais promovem a atividade acentuada da bomba pilórica, inibindo a ação do piloro, ou seja, nós vamos perceber aí que o esfíncter pilórico ele vai relaxar um pouco, possibilitando assim o esvaziamento gástrico. O efeito do hormônio gastrina. A gastrina é um hormônio gastrointestinal produzido pelas células G que estão presentes no estômago. A sua liberação vai acontecer mediante a presença de alimento proteico no estômago. Então, o indivíduo que faz a ingesta de alimentos ricos em proteínas, essas proteínas, né, no caso os oligopeptídeos e até mesmo certos aminoácidos, vão provocar a liberação do hormônio gastrina. Esse hormônio gastrina cai na corrente sanguínea e vai atuar em certas regiões do estômago, como por exemplo, as glândulas gástricas, ok? Assim sendo, a gastrina ela vai provocar a intensificação da atividade da bomba pilórica, provocando aí o esvaziamento gástrico, uma vez que ocorre a inibição do piloro e, consequentemente, nós temos a saída do conteúdo gástrico, o que vai caracterizar esse esvaziamento. A gastrina também ela vai ser responsável pela secreção de ácido gástrico pelas glândulas gástricas, no caso ácido clorídrico. Ela também vai ser responsável pela estimulação branda a moderada sobre funções motoras do corpo do estômago. Então, são essas as funções que a gastrina desempenha no estômago. Lembrando que para a atividade motora, né, no tocante aí ao esvaziamento gástrico, a gastrina ela vai aumentar a atividade da bomba pilórica, inibindo aí a atividade ou a ação do piloro e, consequentemente, permitindo o esvaziamento gástrico, permitindo que o conteúdo contido no estômago possa seguir
o percurso adiante, que é o duodeno. Fatores duodenais que inibem o esvaziamento gástrico. Então, a partir desse ponto, nós vamos estudar agora os fatores de ocorrência no duodeno que vão inibir o esvaziamento gástrico, que vão retardar a saída do conteúdo gástrico para essa região. Bem, o primeiro deles é o efeito inibitório dos reflexos nervosos enterogástricos de origem duodenal. Ou seja, aqui nós vamos contar com o sistema nervoso autônomo e também com o sistema nervoso entérico na promoção desse esvaziamento gástrico mediante reflexos. Bem, então vamos observar esse fluxograma. O volume excessivo do quimo no duodeno, ele vai promover múltiplos reflexos nervosos que vão retardar ou interromper o esvaziamento gástrico. E quais são esses múltiplos reflexos nervosos? Esses múltiplos reflexos nervosos, eles são decorrentes de vias de mediação. E essas vias de mediação, como já foi falado, tanto envolvem o sistema nervoso entérico, como também envolvem o sistema nervoso autônomo. Assim, nós temos a seguinte via: diretamente do duodeno para o estômago, pelo sistema nervoso entérico da parede intestinal. Então, nessa via, nós vamos contar com o sistema nervoso entérico promovendo esse reflexo. A segunda via, nós vamos contar com o sistema nervoso autônomo parasimpático, promovendo esse reflexo, aonde os aferentes nervosos enviam a informação até os glândulos simpáticos pré-vertebrais. Estes processam e enviam uma resposta mediante os eferentes simpáticos inibitórios. A terceira via já envolve o sistema nervoso autônomo parasimpático, onde os aferentes vagais coletam a informação, enviam até o tronco encefálico e aí processam essa informação e enviam a resposta por meio dos eferentes vagais que vão promover a inibição dos sinais excitatórios normais. Então, são essas as três vias: sistema nervoso entérico, sistema nervoso autônomo simpático e sistema nervoso autônomo parasimpático, promovendo reflexos que vão inibir o esvaziamento gástrico. Efeitos dos reflexos sobre o esvaziamento do estômago. O primeiro, inibição forte das contrações propulsivas da bomba pilórica. Então, o primeiro efeito vai estar diretamente relacionado da inibição das contrações propulsivas da bomba pilórica, envolvendo ali o antro e o piloro. E o segundo é o aumento do tônus do esfíncter pilórico. Enquanto a bomba pilórica, que envolve ali a região antropilórica, acaba sendo inibida, aqui nós temos um aumento do tônus do esfíncter. Então, esses dois fatores colaboram com a inibição do esvaziamento gástrico, ok? Então, fatores que podem desencadear reflexos inibitórios enterogástricos. Então, aqui nós temos os fatores que são responsáveis em desencadear os reflexos inibitórios. O primeiro, o grau de distensão do duodeno. Então, quanto maior essa distensão, maior será o efeito inibitório sobre o estômago, sobre o esvaziamento gástrico. Irritação da mucosa duodenal em graus variados. Também promove a inibição do esvaziamento gástrico. O grau de acidez do quimo duodenal, pHi de 3,5 a 4. Também é um fator que vai inibir o esvaziamento gástrico. Até porque lá no duodeno tem que ocorrer os processos de neutralização para que uma nova carga ou volume de quimo gástrico chegue a essa região. Sem antes disso acontecer, não ocorre esvaziamento gástrico, ok?
o grau de osmolaridade do quimo, especialmente os hipertônicos, mas os hipotônicos também. Então, o quimo ele tem que estar isotônico para que ocorra o esvaziamento gástrico. Se ele não está nessa condição, se ele está hipertônico ou hipotônico, aí o efeito é contrário, é inibição. Presença de produtos da degradação química das proteínas e dos lipídios, ou seja, oligopeptídeos, aminoácidos no tocante às proteínas, os lipídios, ácidos graxos, fosfolipídios, certo? Monoglicerídeos. Então, esses produtos, quando presentes, eles também inibem o esvaziamento gástrico. O segundo fator que vai inibir o esvaziamento gástrico são a ação de hormônios, de hormônios gastrointestinais. O feedback hormonal do duodeno inibe o esvaziamento gástrico. Bem, então aqui nós temos alguns hormônios que são promotores da inibição do esvaziamento gástrico. A colicistocinina, a secretina, o peptídeo inibidor gástrico ou peptídeo insulinotrópico dependente de glicose e enterogastrona, ok? Bem, então como é que isso acontece? Como vimos, reflexos nervosos, eles são responsáveis pela inibição gástrica, como já foi falado. E agora vamos falar um pouquinho sobre a ação inibitória desses hormônios gastrointestinais. Então, lá no duodeno, quando chega aquele quimo rico em produtos da digestão, né, contendo peptídeos, oligopeptídeos, aminoácidos, ácidos graxos, fosfolipídios, contendo também colesterol, enfim, todos os produtos da digestão das proteínas e dos lipídios. Esses produtos, eles estimulam a liberação de hormônios gastrointestinais, como, por exemplo, a colicistocinina e a secretina. São exemplos. Um exemplo da liberação da colicistocinina é a presença de produtos da degradação dos lipídios no quimo. Já com relação ao ambiente ácido do quimo, um quimo muito ácido, acaba provocando a liberação do hormônio secretina, ok? Então, são essas as condições. Tem que ver como esse quimo chega lá no duodeno. Então, se esse quimo chega na região ácido ou gorduroso ou em menor grau, contendo outros tipos de nutrientes, esse quimo com essa condição estimula a liberação desses hormônios, certo? Só para reforçar, a colicistocinina, ela vai ser liberada mediante a presença de nutrientes gordurosos. A secretina, mediante um quimo ácido. O peptídeo inibidor gástrico, ou peptídeo insulinotrópico, dependente de glicose. E da enterogastrona, ok? Motilidade do intestino delgado. A partir desse momento, nós vamos estudar as atividades motoras, tanto do intestino delgado quanto do intestino grosso. A partir desse ponto, é interessante de observar que nesse segmento do trato gastrointestinal, nós vamos observar alguns tipos de movimentos, que são divididos. Então, nós vamos ter dois tipos de movimentos. Nós vamos ter as contrações de mistura, que vão promover a mistura do conteúdo intestinal com as secreções intestinais, bem como também as secreções provenientes do pâncreas e a secreção proveniente da vesícula biliar, da bile, garantindo aí que esses conteúdos possam se misturar e sofrer os processos de digestão a contento. Em seguida, essa mistura também ela vai ser responsável por expor esses conteúdos à superfície do epitélio de revestimento da parede intestinal, garantindo que ocorram os processos de absorção. As contrações
propulsivas vão permitir que o conteúdo intestinal seja lançado adiante, né, garantindo que ele percorra esse segmento do trato gastrointestinal até a região ou a porção final desse segmento, né? Bem, é interessante também de observar que tanto as contrações de mistura quanto as contrações propulsivas, elas acabam, né, sendo uma coisa só. Como assim? As contrações de misturas, elas, além de promover a segmentação do conteúdo e garantir que ocorra a digestão e a absorção, também vão promover uma certa propulsão. Da mesma forma, acontece com as contrações propulsivas. A partir do momento que esse conteúdo intestinal é lançado adiante, também vai promover uma certa mistura dos conteúdos, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre as contrações de mistura, no caso, contrações de segmentação. Bem, na figura 10, nós temos movimentos de segmentação do intestino delgado. Na primeira figura, nós temos, né, esse segmento com o formato de salsicha. Bem, aqui nós vamos ter movimentos regularmente espaçados, certo? Percebam que a segmentação, ela vai promover justamente esse aspecto, né, de espaços regulados. A segunda figura, na segunda figura, nós temos movimentos isolados. Em um ponto ou outro vai acontecer. Na terceira figura, nós temos movimentos irregularmente espaçados. E na terceira, nós temos movimentos regularmente pouco espaçados. Podemos assim definir contrações de segmentação como contrações concêntricas, localizadas, espaçadas ao longo do intestino e com duração de fração de minuto. As características que são observadas nesse tipo de segmentação são geradas quando a porção do intestino delgado é distendido pelo quimo. Então, percebam a distensão da parede do segmento intestinal, do trato gastrointestinal, ou, como a gente está estudando aqui, do intestino delgado. Quando ocorre essa distensão, ocorre a geração desse tipo de movimento. Dividem o intestino em segmentos ovais, como podemos observar na figura que tem o aspecto, né, de salsicha, né, em decorrência da regulação dos espaçamentos. Envolvem apenas 4 a 5 centímetros do delgado, ocorrem a intervalos de 5 segundos, são os principais movimentos de mistura e de renovação do quimo com a mucosa intestinal. Foi o que eu falei, vai permitir que esses conteúdos se misturem com o conteúdo intestinal. Quando eu digo os conteúdos, são as secreções provenientes da bile, do pâncreas, as secreções que são produzidas pela própria parede intestinal, certo? Então, tudo isso vai colaborar através desses movimentos na formação de uma mistura única que vai permitir a digestão e também vai expor esse material à superfície da parede do trato gastrointestinal, ou melhor dizendo, da parede do intestino delgado, para que ocorra os processos de absorção. Frequência de contrações de segmentação. Essa frequência ela vai ser determinada pelas frequências das ondas lentas na parede intestinal. Essas ondas lentas é o tipo de movimento gerado pelas fibras musculares lisas que a gente viu lá na nossa aula que falou sobre o músculo liso, ok? Assim sendo, nós vamos observar frequências de contrações de 12 por minuto lá no duodeno. Então, essa região, ela ela apresenta uma atividade motora bem interessante, até porque é aí que vai acontecer muito desses processos, né?
principalmente de mistura com os conteúdos que chegam ao lumen desse segmento do trato gastrointestinal. Bem, nós vamos observar no jejum aí uma média de 10 contrações por minuto. E na região do ilho terminal, a gente já vai ver aí uma redução das contrações, de 8 a 9 contrações por minuto. O outro tipo de contração são as contrações propulsivas, o nosso conhecido, movimento peristáltico. Bem, podemos definir como são movimentos curtos que impulsionam o quimo pelo intestino delgado em direção ao ânus e vão apresentar algumas características nesse tipo de movimento, como, por exemplo, ocorre em qualquer ponto do intestino delgado, a velocidade da onda peristáltica é de 0,5 a 2 centímetros por segundo, sendo mais rápidos no intestino proximal, se lentificando no intestino terminal, e a média de velocidade será de 1 centímetro por minuto. São movimentos fracos que cessam depois de percorrer 3 a 5 centímetros, raramente 10 centímetros. E são necessárias 3 a 5 horas para a passagem do quimo do piloro até a válvula iliocecal. Bem, com relação ao movimento peristáltico ou ao peristaltismo, esse tipo de movimento ele é provocado com a entrada no intestino de quimo. Esse quimo ele distende a parede, fazendo com que ocorra a geração da formação de um anel contrátil anterior a essa área estimulada. Já na área posterior à área estimulada, nós vamos ter o reflexo receptivo. Então, observem bem o que é que acontece. Chegou o alimento, distendeu a parede, ocorreu o reflexo. Região anterior ao estímulo, formação do anel contrátil. Região posterior ao estímulo, relaxamento receptivo. Justamente porque essa onda contrátil faz com que empurre esse conteúdo para adiante. Então, aquela área tem que estar preparada para receber esse conteúdo intestinal, ok? Bem, então voltando aqui, que imediatamente o distribui ao longo do trato gastrointestinal. É essa a função do peristaltismo, do movimento peristáltico, é garantir que esse conteúdo ele possa ser distribuído ao longo do trato gastrointestinal. A entrada de mais quimo no trato intestinal vai intensificar o peristaltismo. Então, quanto mais quimo, mais movimento peristáltico. O quimo fica retido na região da válvula iliocecal por várias horas até a próxima refeição. E aí o reflexo gastroileal ele é ativado e intensifica o peristaltismo do ilho, garantindo aí que esse conteúdo possa ser lançado para a região do seco do intestino grosso, certo? Então, o peristaltismo intensificado é o que vai forçar esse quimo para o segmento seguinte, que é o seco. Hormônios que intensificam a motilidade intestinal. Então, nós temos a gastrina, a colicistocinina, a insulina, a motilina e a serotonina. Então, todos esses hormônios, eles colaboram aí na motilidade intestinal. Os hormônios que inibem a motilidade intestinal são secretina e glucagon. Movimentos causados pela muscular da mucosa e por fibras musculares das vilosidades. Então, vimos logo no começo da nossa aula que na mucosa, na túnica mucosa, na camada mucosa, existe uma camada de fibras musculares lisas, que são chamadas de muscular da mucosa. Essa muscular da mucosa tem uma função importantíssima, que é promover a motilidade dessas vilosidades, ok? Garantindo que os processos de absorção possam acontecer de forma muito eficiente, ok? Assim sendo, a muscular da mucosa pode provocar pregas curtas na mucosa intestinal, o que faz com que aumente a área de superfície,
contrações e relaxamentos das vilosidades. Essas contrações e relaxamentos massageiam as vilosidades de modo que a linfa que está presente centralmente nessas estruturas, que são conhecidas como lactíferos centrais, né, drenem o seu conteúdo, drenem a linfa para os demais ramos do sistema linfático. São desencadeados por reflexos nervosos locais, por meio do plexo submucoso, em resposta à presença do quimo. Como vimos, na região da submucosa, há a presença desse plexo submucoso. E esse plexo submucoso faz parte do sistema nervoso entérico. Então, o que é que acontece? No epitélio de revestimento da vilosidade, nós temos aí quimioreceptores, osmorreceptores, que são sensíveis a esse conteúdo do quimo, certo? A presença do quimo. Então, quando o quimo chega nessa região, sinais vão ser enviados para o plexo submucoso e esse plexo submucoso vai emitir uma resposta apropriada para essa região. Válvula iliocecal ou papila iliocecal. Então, a papila iliocecal ou válvula iliocecal consiste numa estrutura que se projeta para o lúmen do seco, como podemos observar aqui na figura. Essa estrutura é fechada quando a pressão do seco empurra o conteúdo contra a abertura da válvula. Então, quando essa região, quando o seco está distendido, cheio de conteúdo, essa válvula ela fica fechada em decorrência da pressão gerada aí na região. Há, acima da válvula iliocecal, o esfíncter iliocecal, o qual fica contraído e retarda o esvaziamento do quimo. Resiste à pressão reversa de 50 a 60 centímetros de água e esvazia diariamente 1.500 a 2.000 ml de quimo. As funções da válvula iliocecal ou papila iliocecal são evitar o reflexo do conteúdo fecal do cólon para o intestino delgado e prolongar a permanência do quimo no ilho e assim facilitar os processos de absorção. A distensão e a irritação do seco faz com que ocorra o retardamento do esvaziamento do ilho para o seco. E isso acontece porque vai ocorrer uma intensificação da contração do esfíncter iliocecal e porque vai ocorrer a inibição do peristaltismo iliocecal terminal. Motilidade do intestino grosso. Bem, gente, então agora vamos, seguir para o estudo da atividade motora desse segmento do trato gastrointestinal. Bem, vimos no início que o intestino grosso ele é dividido em regiões e que essas regiões elas vão colaborar tanto para os processos de absorção, no caso aí de águas, sais minerais ou eletrólitos, e também vão estar direcionados para a formação e armazenamento das fezes. Bem, a metade proximal do cólon vai ficar responsável por essa parte absortiva, enquanto que a metade distal ela vai ficar responsável pela parte de armazenamento das fezes. Assim sendo, podemos observar que o intestino grosso, da mesma forma que acontece com o intestino delgado, vai apresentar dois tipos de movimentos. Vai apresentar contrações lentas de mistura, que isso vai ocorrer principalmente no cólon proximal, e contrações lentas propulsivas, que podemos observar em todo o segmento do intestino grosso. Movimentos de mistura, austrações. Podemos definir as austrações como protusões saculares formadas ao longo de toda a extensão do intestino a partir de contrações dos músculos circulares, no caso aí envolvem 2,5 centímetros, e músculos longitudinais, constituída aí pelas tênias, ok? Então, são
contrações potentes que podem ocluir, como podemos observar, a luz do colo, ok? Funções. Revolvem lentamente o material fecal, o qual é exposto gradualmente à superfície da mucosa do intestino grosso, com o intuito justamente de ocorrer os processos de absorção de água e eletrólitos. Contribuem para a propulsão do conteúdo colônico também. Movimentos propulsivos, movimentos de massa. As características desse tipo de movimento são as seguintes. É um tipo modificado de peristaltismo, ele ocorre do seco ao sigmoide, assume papel propulsivo, frequência de ocorrência 1 a 3 vezes por dia, duração 15 minutos durante a primeira hora após o jejum. O quimo leva de 8 a 15 horas para se mover da válvula iliocecal pelo colo, passando a ser fecal. Então, esse tipo de movimento, ele ocorre, como podemos ver, com uma frequência mínima durante o dia. E ele gera movimentos propulsivos que arrasta esse conteúdo uma certa distância considerável. Iniciação dos movimentos de massa. Os movimentos de massa, eles surgem mediante a presença de reflexos gastrocólicos e reflexos duodenocólicos. Esses reflexos, eles ocorrem mediante a distensão do estômago, no caso do gastrocólico, e do duodeno, no caso dos reflexos duodenocólicos, ou também provenientes de irritação intestinal. Os reflexos são transmitidos por meio do sistema nervoso autônomo e, assim, quando os nervos autônomos extrínsecos do colo são removidos, pode não ocorrer ou ocorrer raramente esses reflexos. Defecação. É definido como processo de expulsão do corpo dos resíduos não digeridos. Assim, é observado que o reto ele se encontra vazio, sem fezes, devido à presença de fraco esfíncter de 20 centímetros do ânus na junção entre o colo sigmoide e o reto, a angulação aguda nessa região, que vai contribuir para a assistência adicional ao enchimento do reto. Então, o reto ele não apresenta fezes. Quando essas fezes chegam nessa região, reflexos são dados para que ocorra justamente a defecação. Assim sendo, a vontade de defecar consiste do movimento de massa das fezes para o reto, que faz com que ocorra a contração reflexa do reto e o relaxamento dos esfíncteres anais, interno e externo, promovendo aí a defecação. Então, sempre vai ocorrer defecação quando esse movimento de massa gera, arrasta as fezes até a região do reto, fazendo com que ocorra distensão do mesmo, provocando a geração de um reflexo que promove a contração dessa região com, consequentemente, relaxamento dos esfíncteres anais. Mecanismos que evitam a passagem do material fecal pelo ânus. Então, nós vamos contar com o esfíncter anal interno e com o esfíncter anal externo. Ambos promovem constrição tônica de sua musculatura. No caso do esfíncter anal interno, nós temos aí a constituição histológica, né, músculo liso espesso, com vários centímetros de comprimento na região anal. Já o esfíncter anal externo, ele é constituído por músculo estriado que circunda o esfíncter anal interno e se estende distalmente a ele, como podemos observar aqui. Então, aqui nós temos o esfíncter anal interno e logo envolvendo essa estrutura nós temos o esfíncter anal externo. Assim, o músculo estriado que compõe o esfíncter anal externo,
ele vai ser controlado por fibras nervosas do nervo pudendo, do sistema nervoso somático, tendo um controle voluntário, consciente ou subconsciente, diferentemente do que acontece com o esfíncter anal interno, que vai ser inervado pelo sistema nervoso autônomo e também o sistema nervoso entérico. Figura 11. Vias aferentes e eferentes do mecanismo parasimpático para intensificar o reflexo da defecação. Então, aqui nós temos um segmento do intestino grosso, onde nós temos o colo descendente, o colo sigmoide, o reto, o esfíncter anal interno e o esfíncter anal externo. Percebam a presença de fibras nervosas aferentes e eferentes do nervo pélvico. Percebam também o nervo motor esquelético inervando o músculo estriado que compõe o esfíncter anal externo e a conexão com o córtex consciente, ok? Então, o reflexo da defecação, nós vamos ter aí reflexos intrínsecos mioentéricos, ou seja, o sistema nervoso entérico participando do processo, e também reflexos de defecação parasimpático, o sistema nervoso autônomo também participando conjuntamente para o processo da defecação. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um. O reflexo intrínseco mioentérico. Então, o que é que vai acontecer? Vai ocorrer inicialmente a distensão da parede retal pelas fezes. Esse sinal ele vai ser propagado por meio dos nervos aferentes, levando essa informação até o plexo mioentérico, onde vai ser integrado, e a resposta vai ser conduzida, né, por meio dos nervos eferentes até a região do colo descendente, sigmoide e reto, onde vai ocorrer a formação de ondas peristálticas. Essas fezes, então, são empurradas em direção ao reto, ocorre o relaxamento dos esfíncteres anais interno e externo e, consequentemente, né, a defecação. Só que o que acontece? Esse reflexo intrínseco mioentérico, ele é muito débil, ele é muito fraco, necessitando aí da atuação do sistema nervoso autônomo, como a gente vai ver mais adiante. Assim, o reflexo da defecação, ela resulta da interação desses dois reflexos, né, do mioentérico e do parasimpático. Com relação ao reflexo de defecação promovido pelo parasimpático, o que é que vai acontecer? Ele é mais potente. Ele vai estimular os terminais nervosos do reto, uma vez que, quando as fezes chegam nessa região, vai promover a geração do reflexo. Essa informação vai ser conduzida, né, até os segmentos sacrais da medula espinal, vai ser processada a informação e a resposta vai ser conduzida por meio dos nervos eferentes. Então, ocorre o retorno dos sinais pelas fibras nervosas parasimpáticas dos nervos pélvicos. Com isso, nós vamos ter a intensificação das ondas peristálticas no colo descendente, sigmoide, no reto e no ânus. Também vai acontecer o relaxamento dos esfíncteres anal interno, o relaxamento do esfíncter anal externo, podendo ou não ter o controle voluntário do indivíduo, ok? Então, o indivíduo ele que vai dizer se é oportuno ou não a defecação. Quando a defecação é oportuna, os reflexos da defecação podem ser ativados de forma proposital. Para isso, o indivíduo vai gerar pressão suficiente para fazer com que o conteúdo fecal possa ser, né, propelido em direção ao reto. Os fatores que vão aumentar a pressão abdominal e deslocar o material fecal em direção ao reto são a respiração profunda, o movimento do diafragma para baixo e a contração dos músculos abdominais. Constipação grave decorre da inibição frequente dos reflexos naturais
da defecação. Então, aqueles indivíduos que inibem frequentemente os reflexos naturais da defecação, eles são mais propensos, né, a ter constipação grave. Esvaziamento automático do intestino. São decorrentes da ausência do controle consciente exercido pela contração e pelo relaxamento voluntário do esfíncter anal externo. Isso pode acontecer mediante uma transecção da medula espinal e também em recém-nascidos. Os recém-nascidos, eles ainda não têm a maturidade dessa região, então eles não conseguem ainda controlar o esfíncter anal externo. Bem, aqui temos as referências bibliográficas que foram utilizadas na construção desse material. As imagens foram obtidas desses sites. E aqui a gente conclui.